A semente de mostarda, de Francisco Cândido Xavier. Ditado pelo Espírito de Emmanuel. Introdução. Muitos amigos nos solicitam a formação de livros constituídos de trechos significativos e curtos que lhes forneçam a compreensão da vida, dentro da exiguidade do tempo de que dispõe, e aqui está uma coleção de trechos dessa natureza, independentes uns dos outros, que lhes atendem aos desejos. A semente de mostarda é um volume assim, dedicado a reflexões rápidas e pensamentos longos e profundos. Um livro com o qual nos será possível o diálogo de nossos próprios sentimentos com os nossos raciocínios, ensinando-nos a extrair as melhores e mais autênticas conclusões a nosso próprio respeito. Que estas lições ligeiras possam beneficiar-te tal como nos auxiliaram a nós mesmos, são os nossos votos. Emmanuel. Uberaba, 22 de setembro de 1989. Capítulo 1. A semente de mostarda. Emmanuel. O rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: Instrutor, a sua bondade já nos disse, várias vezes, que os ensinamentos de Jesus, o nosso Divino Mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes, esbarro com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcanço o sentido. Dê-me um exemplo, solicitou o interpelado com paciência. Disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Não creio, Senhor, que isso é um absurdo em confronto com a realidade. Meu amigo, explicou-se o mentor Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso Divino Mestre tomou a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos, que ainda nos caracterizam, pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Mas, continuou o aprendiz, o senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica. Desejo que o senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e rematou: Caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou o perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Capítulo 2. Ação. Emmanuel. Os pensamentos assemelham-se a tintas multicoloridas. A ação é o pincel que formará os quadros em que passarás a viver. Capítulo 3. Adversários. Emmanuel. Não cries adversários, embora lhes respeite os pontos de vista. Existem insetos que incomodam o mais vigoroso dos leões. Capítulo 4. Aprendiz e instrutor. Emmanuel. O rapaz cumprimentou o instrutor e comunicou, espantadiço: Professor, não posso aceitar a sua designação para que eu seja o monitor de minha turma. Por quê? Indagou o educador, desapontado. Meditei bastante e reconheci que não tenho condições para o cargo. Minhas imperfeições são maiores do que o meu desejo de servir. Imperfeições? Quem não as terá neste mundo? Que ideia estranha é a sua?
Se é no trabalho que liquidaremos nossos defeitos e sanaremos os nossos erros, foge você do remédio capaz de aperfeiçoar-nos? Eu queria possuir qualidades positivas para exaltar o bem. Diga-me, quais são essas qualidades? O jovem explicou-se, acanhado. Aspiro a trazer comigo os traços de Jesus, afinal, é meu sonho transformar-me num brilhante lapidado e puro, a fim de refletir a grandeza do Divino Mestre. Ah, falou o mentor surpreendido. Compreendo, compreendo. E fechando no aprendiz os olhos penetrantes, rematou. No entanto, não se esqueça você de que o brilhante formou-se do carvão considerado desprezível. Por milênios e milênios sofreu o peso do solo e dos detritos que oprimiu, acabando por asilar-se numa cascalheira por tempo longo. Por fim, rudemente ferido pelos instrumentos do burilador, veio a ser a joia preciosa. O diálogo terminou e entendemos que não é preciso que no dia seguinte o rapaz ostentava na lapela o distintivo do monitor em ação, junto de extensa turma dos colegas que lhe dedicavam justa e constante admiração. Capítulo 5. Auxílio. Emanuel. Faze o possível para que não deixes passar um só dia da tua existência sem prestar algum serviço ou auxílio a esse ou aquele ser vivente de qualquer espécie da natureza. Capítulo 6. Auxílio mais amplo. Emanuel. Deus protege a todas as criaturas, mas se detém a auxiliar mais amplamente aqueles que amam os maus, promovendo-lhes sem alarde a renovação para o bem. Capítulo 7. Canção de luz. Emanuel. Sofre com paciência, sem esquecer a coragem de trabalhar. Depois da noite, o céu é uma canção de luz ao amanhecer. Capítulo 8. Causa e efeito. Emanuel. Enoque era um ancião que se abeirava dos 100 janeiros. Residindo numa choça que se encostava a uma peroba, cuja idade lenteava com a dele, alimentava-se de frutas e chá que improvisava com folhas aromáticas e água quente. Entre aqueles viajantes e amigos que atravessavam a estrada, a poucos metros de sua moradia, a fim de revê-lo, o agricultor José Prado procurou-lhe a amenidade da companhia e indagou, com respeito: Enoque, você acredita na lei de causa e efeito? Como não? Respondeu o interpelado com voz trêmula. A idade me pesa nas costas. Há vários decênios, e nunca vi um só caso em que essa lei da vida viesse a falhar. E, virando para o interlocutor os velhos braços, acentuou, a propósito de que o senhor me fez essa pergunta. O amigo não se melindrou e narrou pensativo. Há 5 anos, entrei em luta corporal com o Joaquim Mota, que é seu conhecido, e, na briga, cortei-lhe 2 dedos da mão esquerda, que sangrou abundantemente. Depois de algum tempo pedi-lhe perdão do gesto impensado e ele não só me perdoou, como também me convidou para um café em sua própria casa. Senti grande alívio, porque me achava arrependido da violência que praticara e voltei ao trabalho em meus canaviais. Ontem, porém, coloquei meu facão num galho de árvore, para limpar a plantação nova e distraí-me sem notar que o dia de calor nos mergulhara a todos, os meus auxiliares e eu, numa ventania brava.
Aproximava-se o aguaceiro e corremos, em busca dos restos da casa velha do Antônio, e quando passei, a passo rápido, sob o galho da aroeira que me guardava o facão, ei-lo que se despenca sobre mim, sem motivo aparente, me cortando 2 dedos da mão esquerda, como sucedera no dia que mutilei a mão do Joaquim Mota. O narrador fez uma pausa e finalizou. O senhor acredita que eu tenha sido executado segundo a lei de causa e efeito? Acredito, sim. Entretanto, observou o visitante, não posso esquecer que o Mota já me perdoara. Enoque fez um gesto expressivo de afirmação e explicou. Mota lhe perdoara a ofensa, mas a lei lhe havia registrado o gesto impulsivo e terá considerado que o perdão do amigo lhe oferecia a oportunidade, a fim de que a dor de seus 2 dedos lhes advertisse para não repetir o ato que lhe impunha dor e arrependimento ao coração. Enoque solicitou o amigo, fale-nos então dessa lei que não podemos burlar. O velhinho levantou-se com muita dificuldade, ali mesmo, retirou da mesa tosca um encebado exemplar do Novo Testamento e esclareceu. Meu amigo, estou no fim de minha longa existência e já não disponho de tempo para longas conversações. Quando preciso de alguma explicação, recorro aos ensinamentos de Jesus e sempre tenho a resposta. Abra este livro e veja o que o mestre nos diz. Intranquilo, o consulente abriu o rolo e achou do apóstolo Mateus lendo o versículo 52 do capítulo 26, em que Jesus adverte a nós todos, quem com ferro fere com ferro será ferido. Capítulo 9. Conclusões da vida. Emmanuel. Deus fornece o material. O homem trabalha. Deus concede o ensinamento. O homem realiza. Deus cria paz. O homem forja o conflito. Deus promove a união. O homem estabelece o privilégio. Deus recomenda o perdão. O homem faz o ressentimento. Deus ergue a fé. O homem cultiva a insegurança. Deus traçou a justiça. O homem armou a violência. Deus consolidou a coragem. O homem perpetuou a audácia. Deus abençoa todos. O homem faz concessões. Deus garante a liberdade. O homem usa o livre-arbítrio e responde pelas próprias obras. Capítulo 10. Conscientização. Emmanuel. És livre para empreendimentos diversos, como sejam, fazer o bem aos semelhantes, desinteressadamente, suportar incompreensões e afrontas, sem revide, praticar a paciência em todas as situações difíceis. Aguarda a tua vez nas filas, sem reclamações, compreender os momentos críticos dos companheiros, sem reprová-los quando pareçam irresponsáveis. Auxiliar sempre a fim de que se faça o melhor, trabalhar sem queixa. Servir com alegria de quem cumpre um dever. Agradecer aos que te amparam na vida sem esquecer as palavras que te expressam o reconhecimento com um sorriso de gratidão. Coteja o que pensas, falas e fazes com o dever de estender o bem para os outros, quanto se te faça possível entenderás o lugar em que te encontras na própria conscientização.